Seja bem-vindo à segunda parte do Fora do Jogo. Passamos de seguida à rubrica do Leixões. É meu convidado esta noite o responsável máximo do voleibol do Leixões Sport Clube. Boa noite, Luís Machado. Boa noite. Antes de mais, obrigada por estar presente no Fora do Jogo. Começava por lhe perguntar como é que está a secção de voleibol do clube mais premiado em termos nacionais, não é? É verdade. Com mais títulos conquistados. Assim, o Leixões é o clube com mais títulos nacionais em Portugal. São 58 campeonatos nacionais. Estamos a passar um momento difícil, como todos os clubes estão neste momento a passar, nomeadamente na modalidade de voleibol. O caminho que estamos a passar é um caminho penoso, mas com certeza que vamos levar os nossos intentos até ao fim e vamos chegar ao final da época e cumprimos os nossos objetivos. Há quanto tempo é que o Luís está como responsável do voleibol? Há 3 anos. Há 3 anos que sou diretor de voleibol de Leixões. E este é o período mais conturbado que tem passado até agora? Sim, realmente esta época está a ser a época mais difícil. O ano passado não foi fácil terminarmos a época. De qualquer maneira, fruto da conjuntura atual, realmente esta época afigura-se bastante difícil. Mas quando fala em dificuldades, refere-se principalmente a questões financeiras ou também em questões de conquistas, de resultados? Não, em termos de resultados, obviamente, não, até o momento, a nível da equipa sénior masculina, não estão neste momento a ser os melhores, mas também esperávamos que o caminho ia ser penoso. Portanto, o nosso campeonato, a nível da equipa sénior masculina, está a decorrer de uma forma um bocadinho difícil. Sabemos que temos alguns atletas que não estarão ainda na melhor forma. É uma equipa nova, é uma equipa constituída maioritariamente por jogadores que são ainda júniores. De qualquer maneira, sabemos o trabalho que estamos a fazer, acreditamos no trabalho que estamos a fazer e acreditamos que vamos chegar ao final da época e vamos atingir a manutenção. É o objetivo para esta época, para a equipa sénior masculina, realmente o objetivo é esse, e com certeza que vamos atingir o nosso objetivo. Na equipa sénior feminina... as Marias, não é? As Marias estão de volta, neste momento ocupam o primeiro lugar de campeonato. De qualquer maneira, o nosso objetivo é ir o mais longe possível e no final do campeonato vamos todos fazer as contas, tanto na equipa feminina como na equipa masculina. É fácil passar a estes atletas voleibolistas, não é? A mística do Leixões, aquela mística que vemos muitas vezes e que é mais divulgada do futebol? Muitas vezes as pessoas perguntam o que é a mística. Eu acho que a mística do Leixões realmente existe, mas como eu costumo dizer a muita gente quando me perguntam, a mística não se explica. A mística de Leixões sente-se e vive-se, não é? E vive-se intensamente. E eu que tive a oportunidade, o privilégio e a honra de vestir essa camisola, sei o que é vestir a camisola de Leixões. E muitos atletas que inclusivamente não são leixonenses, que não nasceram leixonenses, mas tiveram a oportunidade de a vestir a camisola durante uma época ou duas, por momentos que passaram, cá realmente dizem que é diferente. E qualquer atleta que experimente a vivência do balneário de Leixões, seja o escalão, desde os minis aos séniores e também veteranos, temos uma equipa também de veteranos, sabem que essa mística existe e é algo que nos une a todos. Pois é importante nesta formação, nos escalões da formação, que se consigam bons atletas e também bons seres humanos? Acima de tudo, a nossa grande preocupação é formar, acima de tudo, homens e mulheres da amanhã. E, essencialmente, homens e mulheres da manhã, mas que também sejam bons atletas. Portanto, nós temos uma preocupação grande em que os nossos atletas tenham um excelente aproveitamento escolar. Posso-vos dizer que o aproveitamento escolar dos 300 atletas que temos, mais de 300 neste momento, anda na ordem dos 97%, o que nos orgulha muito. Claro, como é evidente. Ótimo. Eu li no blog do Leixões, no site, digamos, que os juvenis masculinos ficaram em primeiro lugar no Torneio das Nozes, em Gondomar, no final do mês de setembro. Estes torneios são importantes para dar uma maior preparação e rotina aos atletas? O mais importante nestes torneios de pré-época, é fundamentalmente, os resultados não são de todo o mais importante. O mais importante é criar-se o espírito de grupo, porque muitas vezes integram-se novos atletas de outros escalões, porque há escalões também de transição e eventualmente pode vir um atleta de um outro clube e, portanto, quando isso acontece, esse espírito de grupo
começa-se já a conquistar logo nesses primeiros torneios. O Leixões tem visto alguns dos seus atletas serem convocados para a Seleção Nacional. Com que olhos vê estas convocatórias? É sempre um orgulho para qualquer atleta representar a Seleção Nacional. E nós valorizamos isto. Temos excelentes relações com a Federação Portuguesa de Voleibol, portanto, e procuramos, obviamente, facilitar a vida à Federação, portanto, no aspecto em que disponibilizamos os nossos atletas e também, obviamente, queremos o retorno da Federação e temos, portanto, porque os nossos atletas, alguns deles passam 3 e 4 dias por semana nas seleções, isso prejudica também o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, há um dar e um receber e, portanto, há uma parceria para todos os efeitos que existe e tem sido benéfica para todos. Na época passada, o Leixões viu os juvenis femininos e os júniores masculinos serem campeões. Não exatamente assim, mas foi os juvenis femininos e os júniores femininos. Há 2 anos. Assim que eu tinha, não, tudo bem, não é de todo importante. Realmente, o ano passado conquistamos 2 títulos nacionais, portanto, em juvenis femininos e júniores femininos. Em juvenis masculinos fomos vice-campeões nacionais e em cadetes masculinos vice-campeões nacionais. Para além de, em iniciados femininos também, ficamos em 3º lugar no Campeonato Nacional. Portanto, foi uma época... em cadetes femininos temos ficado em 3º lugar no Campeonato Nacional. Portanto, tivemos em 5 fases finais, coisa que poucos clubes se podem orgulhar. Esta época apostam em algum escalão para vencer algum campeonato? Nós não apostamos, nós não prometemos vitórias. Acima de tudo o que nós prometemos é trabalho e quando chegamos ao final do campeonato, com certeza que vamos festejar, mas isso não é todo o mais importante. O mais importante é sermos Leixões, é vivermos Leixões e sabermos que estamos num projeto de médio e longo prazo que vai dar muitos frutos. Se conquistarmos 1, 2, 3, 4, 5 campeonatos, ficaremos felizes, obviamente que sim. E por falar em frutos, como é que está, em termos de receita, este departamento no que diz respeito à publicidade? Bem, a publicidade é algo cada vez se torna... Eu não sei se acontece, por exemplo, no Leixões, mas há vários clubes que fazem questão de que cada modalidade seja autossuficiente. É assim que acontece no Leixões? Não, é isto que está acontecendo no Leixões e parece-me que é sensato que aconteça isso em todos os clubes, portanto, uma independência cada vez maior das suas modalidades. No Leixões é isso que está a acontecer. Não obstante isso, é um caminho que é difícil porque neste momento, com as políticas de austeridade do momento, com a conjuntura atual, não é fácil arranjar patrocinadores. Temos muitas dificuldades porque o momento não é fácil. Infelizmente, os nossos maiores sponsors, temos um que será, que tem uma grande superfície aqui em Matosinhos, mas de qualquer maneira, infelizmente, não temos grandes apoios das empresas de Matosinhos. Infelizmente, custa-me dizê-lo, mas são empresas de fora que nos têm ajudado e que veem com muito carinho o Leixões, percebem o trabalho importante que nós fazemos em prol da juventude de Matosinhos e, portanto, aqui o apelo também às empresas de Matosinhos para nos ajudarem. Não, obviamente que sim. Os jovens de Matosinhos merecem, o Leixões merece, o voleibol de Leixões merece e precisamos mesmo da ajuda de todos eles para conseguirmos levar esta época até ao fim, num aspecto em que pretendemos realmente para o ano estarmos ainda mais fortes e isso é o objetivo de todos nós. Luís Machado, como é que se mantém acesa a chama de uma secção que tem já 65 anos de vida? Isto... Com mais de 65 anos. Tem mais de 65 anos. Isto não é fácil, porque isto é algo que passa de pais para filhos. Portanto, basta dizer que hoje nos nossos escalões de formação, muitos são filhos de ex-atletas. Portanto, isto, por si só, flui naturalmente. Portanto, eu acho que o voleibol de Leixões é fácil, porque o Leixões respira-se voleibol, aqui no Leixões, Matosinhos respira voleibol, e, portanto, isso eu diria que é natural. O facto de Matosinhos estar à beira-mar plantado faz com que haja mais interessados em praticar esta modalidade no Leixões? Eu penso que isso é uma vantagem. Sem dúvida, um clube do interior terá mais dificuldades em angariar atletas porque a praia convida à prática desportiva, nomeadamente à prática de voleibol. Obviamente que nós potencializamos isso, organizamos também torneios de voleibol de praia, e, portanto, inclusivamente tivemos ações de divulgação ainda agora no mês de setembro. Portanto, isso tudo, obviamente, que facilita a nossa vida. E a direção?
tem o mesmo tratamento para todas as modalidades como para o voleibol? Eu penso que sim. Eu acho que a Direção de Leixões está, neste momento, a Direção de Leixões, que eu também faço parte, tem naturalmente um comportamento igual para com todos. Neste momento, obviamente, que há uma preocupação muito grande com o futuro do clube, do Leixões Clube, e, portanto, temos que entender que há prioridades e que as prioridades, neste momento, estarão mais na sustentação do próprio clube do que pensarmos na modalidade A, B ou C ou D. Claro. Para isso estão cá os diretores de cada uma das modalidades que têm que fazer esse trabalho. Em termos de infraestruturas, estão bem servidos ou há algumas condições a melhorar? Não, eu acho que Matosinhos, por si, tem excelentes infraestruturas e, portanto, acho que só podemos agradecer realmente às entidades competentes, nomeadamente a Câmara Municipal, que participa em todo este processo, portanto, disponibilizando instalações aos vários clubes de Matosinhos. Nós temos excelentes condições de trabalho e isso é um privilégio que nós temos e com muito gosto iremos fazer sempre o melhor. E a massa associativa tem estado à altura daquilo que vocês gostariam? Sim, com certeza que sim. A massa associativa de Leixões é uma massa associativa fantástica. É uma massa associativa que vive intensamente o clube. Agora, é evidentemente que é necessário nós mostrarmos que existimos, que estamos vivos e que estamos cá. Portanto, o Leixões, tendo a massa associativa aguerrida, como é, e projeta-se facilmente nas equipas de voleibol, que as equipas de voleibol são equipas aguerridas, são equipas muito motivadas, equipas que jogam, como eu costumo dizer, a Leixões. Não há nenhuma equipa de voleibol que não joga a Leixões. Se perguntar o que é jogar a Leixões, não há nada como... luta e raça dentro do campo, não é? Sem dúvida alguma, e lutar até ao último ponto. Mas notam a presença dos sócios e simpatizantes dentro e fora de casa, ou mais nos jogos em casa? Mais nos jogos em casa. Agora, obviamente, que de qualquer modo, o ano passado nós jogamos uma fase final do Campeonato Nacional de Júniores Femininos em Lisboa e tivemos uma forte falange em Lisboa, quer dizer, e foi um fim de semana. Portanto, isto é o respirar voleibol, é o sentir voleibol e é um carinho, um amor muito grande que existe pela modalidade e pelas Leixões. Normalmente um fator que ajuda à presença de muitos adeptos a apoiar as equipas é o facto de os atletas serem maioritariamente da terra, que é o que também acontece com Leixões. Com muito orgulho, 90% dos nossos atletas, se calhar mais, 95% serão de Matosinhos. Curiosamente, temos atletas de outras regiões e atletas que inclusivamente chegam a fazer mais de 100 km para virem treinar ao Leixões. Portanto, e estamos a falar de atletas de escalões de formação. Luís, muito rapidamente, só para terminar, como responsável máximo do voleibol leixonense, há algum sonho que gostasse de ver cumprido a médio e curto prazo? Eu acho que o maior sonho que eu como leixonense posso ter é sentir que daqui a 4, 5 anos temos um clube, temos uma formação que deu os seus frutos, que vamos ter uma equipa muito forte, com elementos essencialmente dos nossos escalões de formação de agora e que será, sem dúvida, equipas muito fortes. É nisso que estamos a trabalhar e, portanto, estou convencido que dentro de 4, 5 anos vamos ter uma equipa, tanto masculina como feminina, muito forte e com 95% a 100% de jogadores formados no clube. Muito obrigada, Luís Machado, pela sua presença no Fora do Jogo esta noite. Prazer é meu. E assim chegamos ao fim desta rubrica que dá destaque ao Leixões Sport Clube. Apresento-lhe agora a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que a grande chamada da capa diz respeito ao especial futebol sobre a Associação de Futebol do Porto. Durante 3 semanas, o Audiência dá-lhe a conhecer os clubes que fazem parte da primeira divisão, Série 1. Nesta edição, merecem destaque as equipas do Pedroso, São Félix da Marinha, Golpilhares, Valadares e Avintes, reportagens que podem ser lidas entre as páginas 5 e 9. À esquerda, no canto superior, têm lugar as notícias do hóquei em patins. Treinador do Gulpi critica empurrão da arbitragem no jogo com o Benfica. É o título que retrata o que se passou no jogo deste fim de semana em Vila Nova de Gaia, com as águias a levar a melhor e a ganharem por 7-2. Mais abaixo, destaque para o futebol nacional. Leixões volta da Madeira com 1 ponto. É o título que diz respeito à segunda Liga.
liderança a 5 na segunda divisão, relata o topo da tabela classificativa desta divisão, dividida entre o Chaves, o Mirandela, o Tirsense, o Limianos e o Famalicão, todos com 16 pontos. Nos destaques do futebol distrital, podemos ver que Perafita perde em Cerezedo, mas mantém a liderança. Golpilhares, histórico, que somou a 8ª vitória consecutiva este fim de semana e Costuma sai derrotado do duelo com Valadares. Na página 10 tem lugar uma reportagem sobre o grupo Motar Lobos e Companhia, com o título Nova Direção já tomou posse. E para finalizar, nas páginas 14 e 15, a atualidade do desporto motorizado, com a Expo Clássicos a brilhar em Santa Maria da Feira. São estas as notícias que pode aprofundar a partir de amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência. Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Obrigada por estar aqui. Podemos começar, se calhar, pelo futsal, em que Portugal, depois de ganhar a Líbia por 5-1, empatou ontem com o Japão 5-5. É verdade, eu julgo que tivemos uma seleção com muito bom futebol no primeiro jogo, apesar de uma desatenção no centro de defesa que deu ainda o empate a meio da primeira parte. Eu julgo que Portugal depois esteve muito bem. É também importante dizer que a Líbia não é, obviamente, um adversário de muito peso, mas foi muito importante entrar a ganhar deste modo. Eu julgo que, apesar de não podermos contar com o Joel Queiroz, que está lesionado, eu julgo que quem substituiu, por exemplo, o Nandinho, foi uma estreia muito feliz neste jogo. Marcou um golo, não é? Marcou um golo muito conseguido e quase marcava outro, aliás, com um pontapé quase de baliza a baliza, e portanto eu julgo que a seleção esteve muito bem. Há aqui também um outro jogador que convém destacar nestes dois jogos, que é o Cardinal, que marcou 3 golos no primeiro jogo. Tem estado e marcou depois mais 2 no segundo, e portanto eu julgo que ele tem estado ao seu melhor nível. Eu julgo que Portugal no primeiro jogo está muito bem. Eu confesso que contra o Japão é incompreensível que uma equipa que está a um passo de se poder qualificar para a fase seguinte e estar com um confortável 5-1 no marcador, se deixa empatar, sobretudo com uma seleção do Japão que, como eu digo, está numa fase de evolução muito interessante, tem um selecionador espanhol, tem jogadores estrangeiros como o Ricardinho, que joga no seu campeonato, e portanto a modalidade no Japão está a evoluir muito consideravelmente, mas de todo modo não é uma seleção de peso. Aliás, eles no fim do jogo festejaram como se tivessem ganho e estavam a amealhar o primeiro ponto da competição. Cancela, portanto, sem dúvida que o facto de Portugal ter estado a ganhar por 5-1 foi uma pena, não é? Porque depois acabou por deixar o jogo empatar. Mas também não é à toa que este grupo se chama o Grupo da Morte. Foi intitulado assim, não é? Acredito que sim, mas Portugal tinha o dever, aliás, Portugal portanto, já tem credenciais noutras competições internacionais. O grande adversário de Portugal neste grupo é o Brasil. E nós poderíamos chegar a esse embate naturalmente descansados, qualificados, e fazer o nosso melhor jogo, independentemente de quem fosse o primeiro ou o segundo do grupo, e um 5-1 no marcador. Convém aqui dizer que a primeira parte foi uma primeira parte quase perfeita. E ela não foi absolutamente perfeita porque já houve um segundo golo do Japão que foi um falhanço clamoroso da equipa nacional. Julgo que Portugal esteve muito bem, que fez uma pressão alta no meio campo do adversário, quase até à grande área do adversário. Conseguiu controlar muito bem o jogo. Agora, na segunda parte foi a antítese. Foi mais emotivo, não é? E não, foi a antítese disto completamente. Eu acho que foram muito displicentes e houve momentos de jogo onde o Japão vulgarizou a equipa portuguesa. Aliás, a estratégia do guarda-redes avançado é sempre muito boa para quem ataca, mas também é muito perigosa porque pode haver um contragolpe que Portugal nunca conseguiu, portanto, nunca conseguiu fazer isso com o risco com que estava a jogar o Japão. E, portanto, eu admito que, efetivamente, a segunda parte é uma segunda parte para esquecer. Aliás, o próprio treinador português, Jorge Brás, veio dizer, e muito bem, que Portugal teve momentos muito maus e, portanto, houve ali, de facto... E que não soube lidar à altura com a pressão, não é? É verdade, e que não esteve, e para além de não saber lidar com a pressão, esteve absolutamente irreconhecível. Portugal agora corre um risco
que é, eventualmente, a diferença de golos. Esperemos que, efetivamente, o embate entre o Japão e a Líbia possa redundar a nosso favor, porque, efetivamente, o nosso embate com o Brasil será sempre mais difícil obter uma vitória, ou pelo menos empatar. Não digo que não seja possível, mas nós sabemos que o Brasil, como campeão do mundo e com todas as estrelas que tem neste momento, para Portugal será um adversário forte demais, pelo menos nesta fase. Mas é verdade que nós poderíamos ter salvaguardado este risco de não ficar qualificados para a fase seguinte se efetivamente bastava gerir o resultado. Eu julgo que a equipa portuguesa, pelas facilidades e, diga-se, pelo mérito que conseguiu até o 5-1, eu julgo que entraram numa segunda parte de uma forma um bocadinho mais displicente e julgo que ficaram à espera que o tempo passasse sem terem a coesão, para já a coesão defensiva e a acutilância que se exigia do ponto de vista atacante. Enquanto que do outro lado o Japão acreditou sempre e a prova sim, foi sim. que... Eu não tenho dúvidas disso, porque, atenção, que marcaram 4 golos sem resposta durante ainda a primeira e depois toda a segunda parte. Portanto, Portugal, quando voltou a reencontrar-se, nos últimos 2 minutos, ainda acabou por conseguir, pelo menos, fazer 2 ou 3 tentativas e esteve com 2 ou 3 oportunidades de golo nos últimos segundos. O que significa que Portugal, este adversário estaria perfeitamente ao alcance, mas julgo que, efetivamente, estamos a correr um risco que não deveríamos correr. Eu julgo que isto deverá servir de lição, de aviso para aquilo, se Portugal vier a ser qualificado, para que os jogos a seguir não possam ser encarados com esta negligência. O jogo com o Brasil é na próxima quarta-feira às 10 horas da manhã. Passamos agora para o hóquei em patins, em que Portugal também, a seleção, é campeã da Europa de Sub-20 pela 3ª vez consecutiva, Cancela Moura. É verdade, Portugal é tricampeão europeu. Eu julgo que, pelo facto de estarmos a falar dos Sub-20, esta vitória ainda tem uma dimensão maior. Importa dizer que, ao nível dos séniores, a Espanha tem tido uma hegemonia esmagadora, ganhou os últimos 14 títulos internacionais, e Portugal, com estes 3 títulos europeus, é verdade que já perdeu o título mundial para a Espanha nesta categoria, em 2011, mas a verdade é que, efetivamente, este tricampeonato é muito bom para a seleção nacional, sobretudo porque projeta para o futuro, talvez, um maior equilíbrio para os confrontos a nível de séniores e também, no fundo, permeiam uma grande capacidade de trabalho ao nível dos escalões de formação. O selecionador nacional dizia antes deste jogo final, que o facto de esta equipa ter 6 atletas, 7 aliás, que jogam no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, que faz com que tenham uma maior confiança e encarem os jogos de outra maneira. Eu não tenho dúvidas, aliás, isso era um aspecto que eu ia referir. São 7 jogadores que, efetivamente, desta seleção, que já jogam na Primeira Divisão Nacional. Aliás, um deles, o guarda-redes, o Hélder Nunes, do Futebol Clube do Porto, incluiu inclusivamente a convocatória dos séniores no último campeonato em Paredes. Mas não foi o único, o Telmo Pinto e o Gonçalo Alves também. Eu estou-me a referir sobretudo a este em concreto, por causa da consistência do 5 inicial da própria seleção e da forma como eventualmente uma equipa destas se prepara para uma competição internacional. E é evidente que o selecionador nacional referiu, até ainda antes, e eu aqui gosto de referir exatamente aqueles agentes desportivos que ainda antes das competições falam de forma aberta, partilhada com as pessoas sobre as ambições, sobre a forma de trabalho. O Luís Duarte disse desde o princípio, quando partiu para este campeonato, em circunstâncias muito difíceis, fizeram uma viagem de autocarro por causa da contenção de custos 18 horas. de cerca de 26 horas, não foram 18, mas foram 26, para se prepararem em França, e ele próprio, mesmo à saída, disse que esses condicionalismos não seriam suficientes para desmotivá-los daquilo que era o seu objetivo, que era ganhar a competição. Ele diz que esta vitória, que no fundo, e disse-o isto antes, deve-se a muito trabalho, a muita humildade e a muita ambição. E não tenho dúvidas nenhumas que uma equipa que com estes condicionalismos todos se apresenta em campo e fez goleadas, por exemplo, com a Inglaterra nos quartos de final de 14-1 ou de 20-0 na fase de grupos, julgo que de facto consegue garantir a supremacia relativamente aos demais. Cancela, uma goleada também, mas no futebol sofreu o Boa Vista este fim de semana.
ontem com o Faf. É verdade, também é verdade, é uma coisa um bocadinho surpreendente, porque depois da primeira... Uma goleada das antigas. É verdade, o Petit provavelmente está a experimentar agora como treinador uma certa infelicidade, o Boa Vista vai de mal a pior. Como se recordam, o Amandio Barreiros, o primeiro treinador, ainda só estamos na 7ª jornada, mas foi substituído para dar lugar ao Petit. O Boa Vista está numa classificação muito desconfortável, tem 12º lugar na zona norte da 2ª B. Vai receber o Infesta na próxima jornada e vai, provavelmente, tem aqui uma possibilidade de poder distanciar-se, mas está num lugares muito perigosos. Convém dizer que este ano a 2ª Divisão dá uma descida direta praticamente para os distritais, porque vai acabar a 3ª Nacional, e o Boa Vista tem 7 pontos, ganhou, como disse, na 6ª jornada por 2-1, as pessoas, eventualmente, os adeptos, estariam muito à espera que o Boa Vista retomasse, no fundo, aquilo que é o objetivo, que no fundo o Boa Vista tem tentado conseguir alcançar os lugares do passado e, portanto, ano após ano tem sido essa a expectativa, mas efetivamente julgo que os adeptos começam a desesperar. Eu já vi alguns comentários um bocadinho preocupantes de se brincar aos treinadores, de que a direção prometeu houve muitas promessas eleitorais, houve muitos regressos de antigas estrelas e até neste jogo, diga-se de passagem, porque também é importante que se diga, o Boa Vista reduziu para 2-1 no princípio da segunda parte e quase marcava 2-2, o Fari mandou ao poste e, portanto, depois daí foi um descalabro, porque quando se diz das crónicas do jogo, cada bola que era perdida pelo Boa Vista dava um golo na sua baliza. Portanto, vamos aguardar para ver se efetivamente o Boa Vista consegue inverter esta tendência menos boa que efetivamente está a viver. Aguardar, vamos também para a próxima semana para continuarmos a falar e a comentar o fim de semana desportivo. Obrigada, Cancela, até para a semana. E fica por aqui esta segunda parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo.